Vamos falar sobre os segredos femininos? Bom, na verdade não é exatamente segredo, né? Vamos combinar aqui que nada disso é segredo, mas é tão pouco falado, são assuntos tão pouco comentados por aí, a gente fala de tantas outras coisas e não fala sobre isso, e tem vergonha de falar sobre isso, que sim, acaba sendo, parece que é um segredo, parece que é um tabu, então sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje sobre o sagrado feminino, bem-vindos à nossa live de terças 13h13, ai, Rê, Bia, mãe, Cami, sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje a gente vai falar então desse assunto que parece um segredo, de tão pouco que é falado, de tão pouco que a gente estuda e aprende e que sim, tem que começar a ser cada vez mais divulgado por aí. Então já manda o aviãozinho, já chama toda a mulherada aí do teu Insta e os homens também, gente, isso é super importante para os homens. Homem, você que tá aqui junto comigo nessa live, com certeza você tem uma esposa ou uma filha, tem uma mãe, tem pessoas do seu trabalho, tem amigas, tem um monte de mulheres ao seu redor. Quanto mais você ouvir tudo isso, mais você também vai entender e vai poder lidar com elas de um jeito muito diferente. Então sejam todos muito bem-vindos. Como a nossa live é bem rapidinha, a gente já vai direto ao ponto. E lembrando, gente, pensem aí qual vai ser a hashtag da live de hoje. No fim da live a gente decide a hashtag para depois colocar lá no post e no feed. Eu vou tentar gravar essa live, eu vou tentar deixar salva, mas eu descobri que das outras semanas eu tava salvando errado. Não tinha como passar pro computador depois. Então eu vou tentar salvar de um outro jeito. Juro que eu vou tentar deixar salva, mas eu não sei, porque eu descobri que eu tava fazendo errado e vou ter que fazer diferente hoje. Então vai depender do Insta, gente, se o Insta vai me ajudar com isso ou não. Mas vamos lá. Por que é importante a gente falar sobre o sagrado feminino, gente? Por quê? O que a gente aprendeu desde pequena, e nossas mães aprenderam, e nossas avós, e isso vem de muito tempo pra cá, tá? Que não é pra falar de menstruação, a gente até dá outros nomes, né? Chico, é isso, aquilo, dependendo da região, fala de um jeito diferente. A gente fala que tá naqueles dias, a gente não fala nem que tá menstruada. E sim, antes que vocês perguntem, eu vim de vermelho hoje, geralmente estou de preto, de branco, de azul. Vim de vermelho hoje, de batom vermelho, em homenagem ao sangue mesmo, ao nosso sangue menstrual. Vamos falar sobre sangue, porque ele é lindo, ele é um sangue fértil, ele é um sangue maravilhoso, e a gente aprendeu a achar isso uma coisa feia, a gente aprendeu a achar isso um problema, a não falar, a ter vergonha. A gente não fala isso nem com as pessoas próximas. No trabalho, assim, se você, nossa, você não vai falar que você tá na menstruada naqueles dias. Tudo isso é muito escondido, tudo isso tem que ser muito velado, como se fosse uma coisa ruim. E a gente aprende também só o quê? Só o lado ruim. Ah, é TPM, é cólica, são as dores no corpo. A gente aprende muito o lado ruim de tudo isso e a gente não aprende o lado bom. Então, tá na hora da gente começar a falar sobre o lado bom de tudo isso e usar a nossa ciclicidade. Nós, mulheres, somos cíclicas. Usar essa ciclicidade a nosso favor. Porque o que a gente faz? A gente tenta ser linear como um homem. O homem é muito mais linear do que a mulher. E a gente tenta ser linear também, só que isso não existe, a gente não é. E quanto mais a gente tenta se adequar a esse padrão, a gente tá ali se machucando e a gente já vou explicar o porquê. Agora pense o seguinte, gente, pensa numa propaganda, pensa naquelas propagandas antigas, gente, de absorvente, como que era? Aparecia lá um absorvente e aí um líquido azul, ia jogando um líquido azul ali naquele absorvente. Gente, alguém aqui tem a menstruação, é um líquido azul? Então, assim, nem a propaganda da TV mostrava a gente a realidade. Por quê? Porque não podia mostrar sangue, imagine, falar de sangue, mostrar sangue, não podia. Mas, gente, eu não tenho, a minha menstruação não é um líquido azul. A minha menstruação é feita de sangue, então tá na hora, esse é o primeiro ponto, da gente começar a entender o que é. Porque é um sangue lindo, que gera uma vida, um sangue super fértil, que é capaz de gerar uma vida. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente já começar a falar sobre isso. Agora vamos voltar um pouquinho na história, como tudo isso aconteceu. Lá, vamos pensar em milênios atrás, nossas antepassadas, antes da Inquisição, tá? Antes da época das mulheres serem queimadas na fogueira e bruxas serem consideradas bruxas, o que acontecia? As mulheres eram muito conectadas com esse poder interno delas, elas eram muito conectadas com a ciclicidade delas, e elas sabiam usar as fases do período menstrual, e elas usavam aquilo com uma potência enorme. Por quê? Porque cada fase do ciclo menstrual tem um poder, apesar da gente não usar, a gente só sabe o lado negativo de cada fase, então a gente não usa, mas cada fase do ciclo menstrual tem uma potência sua ali para ser usada. E essas nossas ancestrais, que estavam milênios atrás lá, elas sabiam usar. O que elas faziam, então? Então, imagina o seguinte, no momento da menstruação, depois eu falo de mais ou menos de cada fase para vocês, tá? No momento da menstruação, a mulher tá super conectada, ela tá super intuitiva, ela tá com as energias dela voltadas para dentro e ela sabia usar isso, com uma conexão com a terra, com a espiritualidade, com a natureza, então ela tinha poderes de cura. Essa mulher tinha um monte de poderes e ela sabia usar isso.
essas mulheres, isso era tudo tão considerado tão importante que, para vocês terem uma ideia, quando a mulher estava menstruada, ela tinha a tenda da lua, né? Depois eu vou tentar, se der tempo, depois eu entro mais detalhes dessa história. Mas elas ficavam, no período menstrual delas, elas iam para essa tenda e podiam ficar ali fechadas, se concentrando, se conectando com a espiritualidade, com a natureza delas, com a terra, enquanto os homens cuidavam, sim, dos filhos, das tarefas domésticas, de todo o resto. Porque os próprios homens entendiam a importância dessa fase. E essas mulheres foram se conectando e foram ficando mais poderosas, até que, né, com toda a evolução, vocês já sabem, veio a Inquisição, as mulheres mais poderosas, mais intuitivas, que mais se conectavam, começaram a ser consideradas bruxas e começaram a ser queimadas na fogueira. E os homens entenderam aquele poder da mulher ameaçava os homens. E eles começaram a queimar, a separar, a causar competitividade entre elas, a causar problemas. Tudo aquilo por quê? Porque eles entendiam o poder daquelas mulheres juntas, eles entendiam o poder daquelas mulheres que se conheciam muito e que tinham essa ciclicidade e esse poder que eles não tinham. E aí depois, bom, sim, aí as mulheres ficaram submissas, elas perderam a voz delas, elas não podiam falar, elas não podiam, elas foram se fechando para tudo aquilo. E aí, séculos se passaram, nossas antepassadas, já mais agora, um pouco mais de um século para cá, começaram a lutar por tudo isso de novo, começaram a lutar pela voz delas, começaram a lutar pelo mercado, agora falando mais recentemente, para entrar no mercado de trabalho, para usar calça. Nossas avós, nossas bisavós, elas começaram a ter toda essa luta para voltar a ter um espaço maior numa sociedade que virou uma sociedade patriarcal. E patriarcal, gente, existe um masculino saudável, que não é esse masculino patriarcal, que é da guerra, que é da briga, que é da disputa. Existe também o sagrado masculino, assim como existe o sagrado feminino, existe o sagrado masculino. Não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ser uma live de 18 horas, né? A gente vai desfocar muito. Mas existe o sagrado masculino, que não é aquele competitivo, de guerra, de briga, Não, ele é forte, ele é protetor. É um sagrado masculino que ele é muito saudável, ele é saudável, ele é muito forte. Mas não é o sistema patriarcal que a gente vive hoje, tá? A gente vive nesse outro que não é saudável. E aí, quando as mulheres começaram, então nossas avós e bisavós começaram a lutar por todo esse nosso espaço, o que aconteceu? Qual que é a referência que elas tinham disso? Os homens. Então, elas começaram a tentar se encaixar nesse modelo masculino, tentando ser o quê? Ser mais lineares, para poder disputar uma vaga no mercado de trabalho, para poder disputar aquele salário. É o que elas tinham na mão, e elas tinham que fazer isso, e graças a Deus elas fizeram isso, porque é por isso que nós todas estamos aqui hoje. Mas o que acontece? Essa era a referência delas, e era muito difícil a informação chegar nelas, é diferente de hoje. Hoje, então imagina, mesmo nossas avós, nossas mães, quando iam pesquisar qualquer coisa, tinha que ir num livro, numa biblioteca, e era tudo, o acesso à informação era muito mais difícil. Então elas miravam ali no homem e tentavam competir de igual para igual na energia deles, da linearidade. Então a mulher passou a tentar entrar naquilo tudo com a energia linear do homem, em vez de usar o seu poder, o poder da ciclicidade dela. Em vez de entrar com toda essa força feminina que vem do útero, que vem desse sangue, que vem dessa potência que a gente tem, a mulher passou a tentar esconder isso e ser linear. E aí fazendo o quê? Vou emendar a cartelinha de anticoncepcional, vou fazer tudo para não ter mais esse ciclo e para ser o mais linear possível, porque aí eu vou estar, sim, no mundo corporativo, por exemplo, lutando frente a frente. Só que qual que é o problema? Nesse momento, agora, a gente tem muita informação e a gente já sabe que a nossa potência está na nossa ciclicidade, não está em tentar ser igual a um homem. Então imagina o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui. A mulher, ela tem as 4 fases, ela é cíclica, tem as 4 fases, assim como a lua tem as 4 fases. Vocês veem, não é à toa que eu tô o tempo todo postando as fases da lua aqui, o que tá acontecendo, o que não tá. Então a mulher é cíclica, tem as 4 fases menstruais, assim como a lua, assim como a natureza. O sol, né, que determina as estações. Então temos 4 estações, temos 4 fases da lua, temos as 4 fases do ciclo menstrual. Nós somos parte da natureza e é uma coisa maravilhosa. A gente está tentando acabar, quando a gente faz isso e tenta virar uma linear e esconder todos os nossos altos e baixos, a gente está tentando acabar com o nosso maior poder, com a nossa maior potência, que é essa ciclicidade, em vez da gente usar ela a nosso favor. E começar a olhar para isso, e os homens também começarem a olhar para isso. Porque para o homem isso é importante. O homem, ele é diferente da mulher, né? Então ele é um pouco mais linear, tem homens mais conectados ou menos. Mas até para o homem é importante, porque ele está o tempo todo convivendo com mulheres. E ele vai ter uma filha, vai ter uma
uma neta, uma sobrinha, uma amiga, o que seja, ele vai ter mulheres ao redor dele. Quanto mais ele entender e respeitar e aceitar, melhor é para a evolução de toda a nossa espécie, porque no passado a coisa já foi de parceria. E é para esse ponto que a gente tem que voltar, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, mas sem a mulher tentar se igualar ao homem na linearidade dele, e sim a mulher aproveitando tudo que é mais sagrado dela, dessas fases do nosso ciclo. Então vamos lá, vamos pensar aqui no ciclo, gente. Mandem perguntas aqui se vocês tiverem, porque eu vou falando, a live é rápida, tem que ser direto ao ponto aqui, então eu vou falando, mas mandem perguntas aí que vocês tiverem. Então vamos lá. O que a mulher fez? E aqui eu não vou entrar no assunto de anticoncepcional, deve tomar, não deve. Não sou médica, não vou entrar nessas questões. Eu sei que um monte de gente toma anticoncepcional porque tem alguma questão hormonal para ser resolvida, porque por conta do volume de menstruação, tem um monte de coisas, tá? Então eu não vou entrar nesse quesito de quem toma e quem não toma. O que eu tô dizendo aqui só a gente precisa começar a valorizar nosso ciclo menstrual, valorizar toda a nossa ciclicidade e aprender a usar ela a nosso favor, tá? É disso que eu quero falar. Não vou entrar em detalhes sobre essa questão do anticoncepcional. O anticoncepcional, gente, o que acontece, né? Eu vi no ano passado de uma mulher, uma amiga minha, muito amiga, e ela virou e me falou assim, né? Porque eu tava menstruada, e ela falou assim, nossa, mas a gente tá em 2020, como que em 2020 ainda alguém menstrua com toda a tecnologia que a gente tem? Gente, eu quase caí pra trás. Porque é assim que a sociedade vê. E é assim, uma pessoa informada da minha idade, é assim que as pessoas veem. Assim, como se fosse uma coisa ultrapassada, como se menstruar fosse uma coisa ultrapassada. E, na verdade, é aqui que tá meu poder, é aqui que tá minha força, é aqui que tá toda a minha potencialidade feminina. Por que eu vou tirar isso? Ah, mas é porque tem as fases mais difíceis. Então, por exemplo, a mulher tá na TPM, a mulher tá no período menstrual, ela tem cólica. Então, essa parte aqui é ruim, então é como se eu falasse assim, não quero mais ter essa parte. Então, é o seguinte, corpo, eu não vou ter mais a fase do baixo, mas eu não vou ter a fase do alto também, porque é um ciclo. Tem a fase do baixo, tem a fase do alto. Eu vou tirar essa parte ruim aqui que eu não tô gostando, mas eu vou tirar o pico bom também, tá? Então eu vou ficar bem linearzinha, assim, uma coisa quase em transe. O Bruno Perini falou uma vez numa aula, ele, não sei quem conhece aqui, mas enfim, ele é casado, né, com a Malu, e uma vez ele falou assim que ele descobriu que o anticoncepcional era como se fosse um castrador químico. Por quê? Porque a esposa dele tomava anticoncepcional e ele conhecia a esposa daquele jeito, até um belo dia que ela falou que não queria mais tomar e conversou com ele, explicou e parou. E ele descobriu que quando ela parou, ele descobriu uma outra mulher. Ele falou assim, gente, eu não acredito que essa mulher estava aí dentro em transe. Então, assim, é isso. Às vezes o anticoncepcional, eu sei que muita gente tem que tomar por questões de saúde, né? Então não vamos entrar nisso, isso aí fica à parte. Mas, sim, ela tira esses baixos, mas ela tira os altos também. Você tá o tempo todo ali no meio termo, vamos dizer assim. Então, imagina como se a gente falasse para uma planta, tá? Oi, gente, oi meninas, todo mundo que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Mas então imagina o seguinte, a nossa ciclicidade, pensa assim no ciclo menstrual como uma planta, como as estações do ano, como a lua. Então vamos falar cada fase. A nossa fase menstrual é como se fosse a lua nova, aquela lua que a gente não vê, tá? É aquela lua que a gente não vê, aquela lua escurinha. O que acontece nessa fase? É como se fosse, estação do ano, tá? É como se fosse o inverno. O que você faz no inverno? Você fica mais encolhidinho, você fica mais na sua, mais fechadinho, é um momento de tranquilizar, é um momento que você se conecta com você, com as suas emoções, é um momento muito de olhar pra dentro. Então tudo bem, nesse momento pode não ser seu pico de venda na tua empresa, mas você pode aproveitar esse momento para olhar para dentro, para rever tudo que você tem que rever, para ver tudo que você tem que mudar, para depois você ter seu pico de vendas. Então, você vai usar esse momento a teu favor desse jeito, em vez de você querer que esse momento acabe. Aí, depois disso, a gente tem ali acabou a menstruação. Então, vê lá, você tá menstruada, você tá quietinha, encolhidinha, lua nova. Aí você começa a expandir. Acabou a menstruação, o que a mulher faz? Ela começa a expandir. Entra o quê? A lua crescente. Então, a lua começa a crescer no céu. Qual que é a estação? Primavera. Tudo florescendo. Você começa a florescer. Você começa a ter mais energia. Você começa, é um momento de você iniciar coisas. Então você começa coisas. É um momento que talvez a mulher esteja um pouco mais parecida com a linearidade masculina, porque é aquela energia mais de ação. E aí depois disso entra a fase da lua cheia. Que é o quê? Período ovulatório. Período fértil, que a mulher tá explodindo ali de energia, ela tá sedutora, ela tá conquistadora, ela tá... É lindo, gente, é a coisa mais linda. Ela tá explodindo ali de energia,
de amor para o mundo. Ela tá no auge dela, tanto da sexualidade quanto no auge dela, da energia dela. E aí ela vai usar também esse momento a favor dela. Dependendo do que você fizer na sua profissão, na tua carreira, você vai usar esse momento para brilhar. Mas não é que a gente só quer ficar nele, porque os outros são importantes até para construir esse momento. E se você ficar numa linearidade, você perde isso também. E aí depois que passa esse momento que você explodiu, aí começa o quê? A lua minguante. E o nosso estilo reflete tudo isso. Exatamente, cá, tudo reflete. Nosso trabalho, nosso estilo, tudo. Aí entra a lua minguante, e essa lua minguante a gente vai começando a se encolher. A energia vai voltando para dentro. Então é assim, a energia vai se expandindo, se expande, chega no auge do externo, e aí depois ela começa a encolher, e aí chega no auge do interno. Então é um ciclo. E aí, na hora que ela vai encolhendo, que já é essa fase mais da lua minguante, que é quando a gente entra na TPM, que na verdade é tensão pré-menstrual, mas devia ser tempo pra mim. O que o nosso corpo, o que a nossa natureza tá dizendo? Olha, agora tá na hora de você começar a voltar pra dentro. Tá na hora agora de você começar a se recolher, olhar pra dentro, avaliar. E claro, no dia a dia, se você tá no mundo corporativo, por exemplo, eu tava no mundo corporativo, eu trabalhava na área de vendas. Eu não estudava tudo isso ainda, mas inconscientemente eu já fazia muitas dessas coisas porque eu não tomava anticoncepcional, porque eu tive, por questões de trombofilia que eu tinha, desde bem nova eu tive que parar de tomar anticoncepcional. Então eu já tinha muito contato com o meu ciclo. O que acontece? Então inconscientemente eu já fazia isso. Na época que eu tava ali no período explodindo, querendo vender, o que eu fazia? Eu aproveitava aquilo e marcava um monte de cliente, ia um monte de coisa, fazia um monte de reuniões. Por quê? Porque eu sabia que depois ia ter um período que eu ia estar mais quietinha, mais encolhidinha. E não é que eu ia deixar de trabalhar, né? Hoje em dia a gente não pode falar, vou lá pra tenda vermelha e volto daqui uma semana. Não dá. Mas aí, nesse momento, eu já ia mais no meu ritmo. Eu usava pra planejar tudo que eu queria fazer, pra usar a minha intuição. Então, a gente tem como usar. Hoje, empreendendo, eu tenho mais ainda como fazer isso. Claro, quando a gente empreende, a gente pode determinar nosso calendário até de acordo com as fases. Por exemplo, a live não. Aqui eu combinei com vocês de fazer live toda terça-feira. Então, toda terça-feira eu vou fazer. Eu não vou falar, ó, gente, essa semana eu tô em fase tal, então eu não vou fazer live. Não vou fazer isso. Eu tô aqui, mas o que eu faço? Eu escolho quais os temas eu quero trabalhar em cada momento, em qual momento eu preciso explodir, em qual momento eu quero estar muito, muito conectada com a minha espiritualidade, com a minha intuição. Então, eu posso fazer essas escolhas. E, por exemplo, se eu vou lançar um curso, eu posso escolher lançar no meu período fértil. Então, no empreendedorismo, a gente consegue usar isso muito claramente. Na tua vida pessoal, você consegue usar isso muito claramente. No mundo corporativo, talvez não tanto, não tão diretamente, mas sim você consegue. Só que você tem que primeiro olhar para o teu organismo, entender o que está acontecendo, entender cada fase. Gente, já é 1h30, eu tô aqui falando. A gente tem que olhar para o nosso organismo, entender cada fase e usar isso a nosso favor. E não parar, e não ficar querendo ser linear. Quando você quer, por exemplo, emendar uma cartelinha na outra para não menstruar, para poder ficar sempre no mesmo ritmo, é como se você estivesse falando para uma planta assim, ó, planta, a partir de hoje, eu não quero que você cresça e floresça e não sei o quê, porque depois vai cair tua folha. Então, eu não quero que caia tua folha, sabe, no outono. O que eu quero, então? Já que eu não quero que caia tua folha, você não vai mais passar pela parte ruim, tá? Então, ó, você vai ficar assim, paradinha. Ah, não vai ter flor, não vai ter fruto, tudo bem. Mas olha só, você não vai mais ter a fase que cai folha, você não vai mais ter a fase que você fica sequinha. Não, você só vai ficar bem com vida, tá? Você só vai ficar bem naquele padrãozinho. Não vai ter flor, nem fruto, mas também não vai ter os dias difíceis. Você faria isso com uma planta? Você falaria pra Lua, a partir de hoje, ó, não vai mais... eu não quero mais que você fique nova, eu não quero mais que você fique minguante. Eu quero você o tempo todo paradinha, tá? Fica aí, Lua. Você falaria isso pra Lua? Você falaria isso pras plantas, pra natureza? Não. Por que você faz isso com o teu corpo? Sim, a gente começou a se mirar nos homens para poder entrar no mercado de trabalho, para poder disputar isso. E tá certo, a gente tinha que fazer nossa parte, só que agora a gente tem muita informação e a gente pode fazer a nossa parte de um jeito, usando a nossa potência, a potência que vem aqui do nosso útero, que é esse sangue lindo, maravilhoso, que gera vida, que é fértil, que é maravilhoso, que não tem que ter problema em falar que é sangue, não é um líquido azul da propaganda de absorvente. E que tá tudo bem, na propaganda de absorvente, a menina ficava lá de calça branca, calcinha branca, numa bicicleta andando, como se, estou menstruada, estou na fase mais up. Não, tá tudo bem se você quiser ficar mais recolhidinha, aproveita essa fase como for melhor pra você. E que os homens entendam tudo isso também, e olhem pras mulheres deles, e pras mulheres, e pras irmãs, e pras familiares, e filhas, e amigas, e quem quer que seja, e mães. Toda mulher nasceu, e todo homem nasceram de um ventre com esse sangue maravilhoso. Nós nascemos desse sangue.
Desde quando que a gente entendeu que isso aí era uma coisa ruim, que era uma coisa suja ou feia? Tá na hora da gente mudar isso. A gente deve isso às nossas ancestrais, que foram queimadas na fogueira lá no passado. Elas foram queimadas, lutando por essa conexão com o divino, com a espiritualidade, com elas mesmas, com a ciclicidade delas. A gente deve isso a elas. A gente deve isso às nossas bisavós, às nossas avós, às nossas mães, que estão lutando por tudo isso, pelo nosso crescimento. E a gente deve também às próximas gerações, que vêm aí, nossos filhos, nossas netas, nossas bisnetas. E os homens também, a gente deve isso a todo mundo que vem por aí pela frente. Voltar essa conexão. Parar de olhar para o nosso corpo, para o nosso ciclo, para a nossa espiritualidade, para tudo isso que tem aqui dentro e achar isso um problema e achar que isso está atrapalhando. E se conectar cada vez mais com isso. Isso vem das nossas ancestrais. Elas lutaram para a gente ter esse direito hoje. As nossas avós, as nossas bisavós, as nossas mães lutaram para a gente ter espaço hoje no mundo, no mercado de trabalho. Só que hoje a gente tem informação para dar mais um passinho, olhar para isso e entender e recuperar uma sabedoria lá de trás e trazer toda essa potência para as gerações que vêm aí. Que a gente passe a não querer acabar com a nossa ciclicidade, que a gente passe a usar a nossa ciclicidade a nosso favor. É daqui que vem nossa potência. É daqui. Pode colocar aí a mão na barriga de vocês, um pouquinho abaixo do umbigo que tem seu útero. É daqui que vem o seu poder, é daqui que vem toda a nossa potência. Vamos usar isso a nosso favor. Vamos olhar para isso com muito amor. Isso é uma coisa divina que a gente tem e está na hora da gente olhar para isso com carinho. Eu não sei se vocês têm dúvida, gente. A gente já estourou o horário hoje, mas está tudo bem. Acho que esse é um assunto que tem que ser muito falado. Hashtag poder da ciclicidade, perfeito. Então, todo mundo depois, eu vou tentar postar no feed essa live, tá? Eu vou tentar deixar salva. Todo mundo coloca lá no comentário, poder da ciclicidade. O poder da ciclicidade, perfeito. E, gente, é isso. O que eu quero agora essa semana, né? Toda semana a gente tem alguma coisa aqui pra fazer. Essa semana eu quero que vocês, não só essa semana, né? O mês inteiro e daqui pra frente, que vocês comecem, pelo amor de Deus, salve essa live. Eu juro que eu vou tentar, mas eu descobri que eu tava salvando errado. E agora eu vou ter que salvar de um outro jeito. Vamos ver se vai funcionar, mas eu juro que eu vou tentar. Mas não sei, gente. Estamos na mão do Mark e do Zuckerberg agora. Eu vou tentar, prometo. Mas a gente tá no momento de fazer essa transformação. A gente tá no momento de entender toda essa potencialidade, de respeitar isso, de trazer esse assunto pros homens. Muita gente tem que ver, ai, que linda, obrigada. De trazer isso pros homens, pras mulheres, para as adolescentes. Eu queria, gente, aqui não tem adolescente aqui, né, no meu perfil, mas se vocês conhecerem outras mulheres e mães de adolescentes, mostrem essa live, que as próximas gerações já venham com uma outra relação com tudo isso, uma outra relação com o corpo, com o feminino, com o sangue. Esse sangue, gente, Zuc salva a nossa ciclicidade. É isso aí, esse sangue, gente, é um sangue sagrado. Salva a live da Carol Zuc, muito bom. Esse sangue nosso é um sangue sagrado. É lindo. Que a gente nunca mais tenha vergonha disso, que a gente se orgulhe disso, que a gente olhe para esse sangue e fale, um ser humano nasce daqui. Olha que sangue maravilhoso, que ele é fértil. E tem muita gente que acha que é sujo, que tem cheiro. Não tem, gente. O sangue, vocês podem ir lá. Se vocês usarem, quem usa aqui o coletor menstrual, por exemplo, não tem cheiro. O sangue só tem cheiro na hora que ele encosta com o algodão, com absorvente, alguma coisa assim. O sangue em si, ele não tem cheiro. Ele é lindo, ele é fértil. As mulheres antigamente, nossas ancestrais, elas plantavam a lua. Por que chama? Então a gente chama de lua interna, a nossa menstruação, e a lua externa é lá de fora. Então, nem sempre a nossa lua interna vai bater com a externa, né? Vai dependendo do seu ciclo, de quantos dias tiver o seu ciclo. Mas você pode começar a observar as duas luas. Então, quando você está com as emoções muito à flor da pele, observa qual que é a sua lua interna, como que está a sua alunação interna, em que momento você está. Se você tá no seu período menstrual, se você tá no pré-menstrual, como que tá a lua lá fora. Pra quem, pra quem também, por exemplo, a mulher na menopausa, provavelmente você vai observar mais a lua lá de fora. Mas se a lua lá de fora, a gente é capaz de mexer com as marés, imagina o que ela não faz com a gente, com o nosso organismo também, 70% de água. Então tudo tá conectado, a natureza é perfeita. A natureza é perfeita, tem as fases da lua, os ciclos, as fases do sol, né, que vem com as estações. Por que a gente acha que isso não é bom? Isso é pura potência. Vamos olhar para isso com muito amor. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu não vi se vocês têm dúvida. Salva a nossa ciclicidade. Salve, gente. Eu juro que eu vou tentar deixar salva. Eu juro.
A gente vai saber daqui a pouquinho, vocês vão saber se eu postei lá ou não. O que mais? Continua, salve essa live. E dúvidas, gente? Eu não sei se vocês têm dúvidas. Se vocês tiverem, podem ir me mandando. Me mandem, manda no direct, fala comigo. Não quero, de novo, fazer aqui nenhuma apologia a toma anticoncepcional, não toma. O papo aqui não é esse. O papo é só a gente se conectar. Todas vocês têm esse poder aqui dentro. A potência de vocês está aqui no útero. E isso é lindo. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para nossa família. O mundo todo só tem a ganhar quando a gente voltar a ter essa conexão. Tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Me falaram que toda vez eu acabo de falar e já desligo e não dá tempo de ler nada. É porque às vezes, gente, demora pra chegar o comentário de vocês pra mim. Então, às vezes, quando eu vejo, já foi. A nossa única dúvida é se a live vai ficar salva. Hoje encontro mais sobre o assunto. Eu vou trazer mais, tá, desse assunto pra cá. Também tem, eu vou colocar no curso eu vou colocar uma aula inteira sobre isso. Porque, gente, aí eu vou explicar pra vocês cada uma das fases, o que acontece em cada uma, como é melhor você usar cada uma, mas depois, aí é aula de 1-2 horas, eu coloco lá no curso. Mas no Instagram eu já vou trazer mais conteúdo desse, porque eu sei o quanto tem a ajudar. Cacá, sua linda. Ai, Fábio, obrigada. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Dúvidas me mandem, coloquem lá a hashtag no nosso post no feed. Um beijo enorme pra vocês e vejo vocês na terça que vem. Continuem escolhendo os temas, que eu tô adorando as sugestões todas, tá bom? Um beijo, gente, até terça-feira.